Olá, seja muito bem-vindo ao Psicologia Anti-Estresse. Este é mais um episódio do programa O Resgate Estratégico. E hoje eu quero estar explanando aqui com vocês que o autocuidado não é sinal de fraqueza, muito pelo contrário. Os gestores que mais crescem e são reconhecidos são aqueles que preservam ali a saúde mental, preservam o bem-estar, porque isso faz com que performem melhor, que desempenhem muito bem o seu papel e acabam sendo reconhecidos, acabam sendo promovidos, inclusive, né, exercendo ali com respeito e autoridade uma liderança estratégica. Meu nome é Cecília Tutui, eu sou psicóloga há mais de 20 anos, criadora do método Psicologia Anti-Estresse, cuidando, né, de gestores e líderes ali que chegam a beirar um colapso nervoso, muito próxima aí de uma crise de burnout, evitando aí perdas importantes na vida e o quanto que quando, né, eles começam a esse autocuidado, começam ali a preservar a saúde mental, recuperam a melhor versão de si e né, as consequências são essas: respeito pela equipe, exercendo ali com clareza a sua liderança, sendo reconhecido pelos superiores e também sendo promovidos, né? Mas vamos, né, explanar aqui de maneira bastante didática, inclusive, o título desse nosso episódio chama bastante atenção da sobrevivência a, né, o protagonismo, né? Saindo do papel ali de sobrevivência ali, do desespero para um protagonismo no sentido de, opa, né, tomar as rédeas das situações e como que o autocuidado impulsiona reconhecimento e também promoções, né? Vamos entender como é que funciona isso, né? E o primeiro ponto a gente explanar aqui, né? Porque aqui os gestores aí, brilhantes, enfim, inteligentes pra caramba também, né? Tem ali um currículo impecável e cai, né? Nesse tipo de situação, cai nessa armadilha mesmo, né? De achar que autocuidado é coisa pra gente fraca. Né, e acaba, né, deixando para lá muitas das coisas, né, que são importantes aí na preservação da nossa saúde mental e emocional, né? Porque fica, né, essa ideia, né, ainda hoje, né, que ter esses cuidados preventivos, mas é sinal, né, de fraqueza, ainda é muito visto isso, né? Quando a gente fala, né, da nossa saúde física, é, a- tem ali as dificuldades, mas a gente deixa passar muito, a gente deixa o quadro piorar para então a gente procurar, né, um auxílio médico, auxílio profissional, que seja uma dor aqui que não estava vindo, mas aí ele vai crescendo, aí quando começa a atrapalhar o dia a dia, é que aí você, né, a maioria, né, vai atrás de algum cuidado. Né? E com a saúde mental é mais, né, é difícil ainda, né, esse distanciamento, né, a gente realmente procurar um auxílio profissional a coisa tem que estar muito ruim, né? O cenário, né, tem que estar muito difícil, né? E aí, assim, né? Aí os danos já vêm vindo há muito tempo, né? Então, ainda hoje, a gente percebe muito essa resistência ao autocuidado, porque muitos percebem como se fosse, né? Vou procurar ajuda, porque então eu sou fraco, né? Eu vou procurar ajuda, então eu não sou autossuficiente, enfim. Então, ainda tem muito preconceito mesmo em relação aos cuidados com a saúde mental. Ah, não é coisa, eu não sou louco, enfim. A gente ainda houve esse tipo de falas, né? E vindo, né, de gestores e líderes muito inteligentes, informados, né, que tá, né, sempre
atualizado ali com as informações, né? Quando eu falo, né, do currículo impecável, né? Intelectualmente dá conta, nota 10, enfim, né? Mas emocionalmente muitas coisas, né, vêm sendo deixados de lado, né? Quando a gente é jovem, né, a gente aguenta muita coisa, enfim, a gente consegue seguir, mas chega um momento, né, quando a gente não dá a devida atenção, né? O nosso corpo, o nosso organismo fala, não tá legal, né? Você não tá cuidando disso já faz algum tempo, né? Então, esse é o momento da gente, pelo menos, tomar consciência, né? Do que é, a negligência com a gente, né? Com a nossa saúde mental pode ter aí um preço, né? No médio e longo prazo, tá? E essa crença limitante, né? Esses preconceitos que a gente tem em relação aos cuidados com a nossa saúde mental, né? Mantém aí muitos gestores e líderes numa estagnação, né? Chega num ponto ali máximo, aí não consegue mais evoluir, não consegue mais prosseguir, porque tá, né, demais, né? Porque vem carregando muitas coisas, vem dando conta de muitas coisas, mas tudo assim, né? A vida atropelada, né? Porque sempre querendo entregar o melhor, sempre em alta performance, sempre, né, nesse nível acelerado. Ainda mais que o mundo corporativo está bem diferente aí de 10, 20 anos atrás, né? Então, quanto que as exigências do mercado são outras, né? E a gente chega um momento que a gente não dá conta, né? E a gente, né, estaciona num patamar ali, né? Sente que não está mais evoluindo, né? E quando não começa, né, a dar sinais de esgotamento, né? Tem sido muito forte isso, né? E os sinais de esgotamento aí é um pezinho ali pro burnout, né? A gente fica ignorando, 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 até que chega ali num momento máximo de uma exaustão, né? Aí fica ali pertinho, né, de uma crise de burnout, né? Preço esse aí, né, que levanta a bandeira todos os episódios, em tudo quanto é vídeo, que a gente não precisa pagar, né? É um preço muito alto, né? Ter uma crise como essa é um preço muito alto. Né? E o quanto que a gente poder atuar o quanto antes, prevenir esse tipo de quadro, a gente pode frear, né, esse caminho do esgotamento, a gente pode frear o quanto antes esse caminho da exaustão, né, mental, emocional, né? Então, a gente poder entender aqui hoje, né, quais os sinais, então, né, que a falta, né, desse nosso autocuidado, a gente prestar atenção, né, na nossa saúde mental, pode estar ou não prejudicando ali a sua trajetória, a sua carreira, a sua vida pessoal, enfim, né, porque a gente aprendeu a ignorar, né, ao longo desses anos, né, porque assim, nas escolas, né? Desde pequenininho, né? Matéria, português, matemática, história, né? Pouco se fala, né? Hoje, talvez alguma escola ou outra fala de uma educação emocional, uma coisa ou outra, né? Então, faculdade menos ainda, né? Faculdade é formar, né, você profissional, né? A intenção da faculdade é muito essa, né? Você se formar naquela profissão ali que você se propôs a estudar. Então, o foco é currículo mesmo, o foco é o intelecto, é a profissão em si. Então, o emocional nosso, né? Como que, onde que a gente aprende, né? Essa educação emocional, né? Então, aqui no canal é a gente poder dar esse pontapé inicial aqui, tá? Então, quando a gente começa a perceber, né? Opa, o que tenho negligenciado a meu respeito, sobre a minha saúde como um todo e também sobre a minha saúde mental e emocional, né? Quando gestores e líderes se fazem esta pergunta, né? Acabam percebendo que, opa, né? Nunca olhei para isso. Como é que é isso? Né? Muitas das vezes, quando vem uma perda importante, seja familiar, ou seja no trabalho, ou aquela promoção que não veio, enfim, né? E bate aquela frustração gigantesca, aquela decepção, estava ali naquela expectativa, né? E a emoção vem pura e simplesmente, né? Quando não tem ali a emoção do medo, né? O medo de perder o emprego, né? A gente ouve muito, né? Se falar cortes da empresa.
corte, né? Estamos no período de cortes da empresa, né? Quantos de vocês já não ouviram isso e aí, né? Aquilo pega ali na nossa base. Ixi, será que eu estou nessa lista? Isso é emoção pura, tá? E como é que a gente lida com isso? Né? Porque a gente recebe uma rajada dessas, como é que fica o seu desempenho? Né? Você consegue performar da mesma forma que você estava performando 5 minutos antes, né? De saber, né? Dessa informação, né? De saber dessa notícia, né? Não, humanamente impossível, né? Você ficou abalado. Você tenta voltar, né? Torcendo para não estar nessa lista, mas te pega de surpresa, né? Você fica ali, abalado, né? Isso é emoção, né? E como que a gente lida com isso, né? A gente tem ouvido falar muito, né, da expressão inteligência emocional. Inteligência emocional nas empresas, né? Que é saber lidar, inclusive nos momentos de maior tensão, saber lidar com as próprias emoções e sentimentos, né? É uma coisa para a gente aprender, tá bom? A gente não nasce pronto com isso, tá? Mas a gente pode aprender, né? E aprendendo a lidar com isso quanto antes, a gente consegue contornar melhor as situações. Sem, né, por exemplo, né, num momento de medo como esse, a gente pode falar uma besteira. A gente pode, de repente, conduzir, né? A gente está ali com a equipe, conduzir uma fala equivocada, né? Porque ali está a emoção à flor da pele, entende? Agora, se você reconhece e sabe lidar com isso, né? Você vai saber contornar a situação da melhor forma, né? Usando as duas inteligências, a inteligência intelectual, racional e a inteligência emocional, né? As duas juntas para você poder conduzir a situação da melhor maneira, né? Isso que é inteligência emocional, que a gente aprende muito aqui na psicologia anti-estresse, né? Então, e os ganhos disso são gigantescos, né? Porque é uma habilidade, vamos dizer assim, que você vai aplicar, né, em todos os campos da sua vida, né? Uma vez que você aprende a lidar, porque assim, a vida tá aí para ser vivida, né? E a vida vai trazendo situações, né? Planejadas ou não, né? Muitas delas não, né? Por exemplo, você planeja uma viagem aqui, São Paulo tá perigando, né? Chover novamente. Você estava ali planejando um final de semana maravigold na praia com super sol, né? Você pega aquele trânsito, chega lá, chuva. E aí? Né? Você aguardou tanto, né, o final de semana, para colocar o pezinho na areia, tomar um solzinho, tá lá, né? Tá chovendo, chovendo. E aí? Né? Então, quando a gente tem uma inteligência emocional, a gente sabe lidar com isso, né? Não se frustrar tanto, lógico, a gente frustra, ok, mas a gente sabe lidar com isso, né? O outro, né? Quem tá com você, que foi passear junto com você, vai saber lidar com isso também, né? Porque você vai saber conduzir a situação da melhor forma, né? Então, uma vez que a gente adquire, né, esses cuidados com a nossa saúde mental e emocional, a gente consegue, né? Isso se reflete, né, em todas as nossas ações, né? Vai refletir nas nossas relações dentro e fora da empresa, tá? Então, quando a gente olha assim para para nossa equipe, né? Que aí a equipe, com o tempo, né? Quem está chegando agora ainda está ali conhecendo a equipe está conhecendo você, ainda tem um momento ali, né? De um conhecer o outro, né? Mas quem está ali, né, já conhece a equipe, e a equipe te conhece também. Né? Para dizer, né, entre eles algo do tipo, hoje não está um dia bom para fulano. Hoje o fulano está no dia bom, podemos conversar com ele, né? Assim como a gente percebe quem da equipe, opa, fulano não está com a cara muito boa, né? O que será que está acontecendo, né? Então, a gente ter também, o nosso radar emocional também vai ficando mais refinado, né? A gente vai ficando, né? Além de estar transparecendo, né? Para outra pessoa como está o seu estado mental, emocional, você consegue perceber o seu entorno também. E enquanto líder estratégico, esse é um refinamento muito importante. Você concorda comigo? Coloca aqui nos comentários, né? Se você concorda, se discorda, como é que está sendo essa leitura emocional que você tem de si mesmo e também da sua equipe. Como é que você
tem percebido a sua equipe? Como que você é percebido pela equipe? Comenta aqui com a gente. Isso é muito importante, né? Porque isso vai construindo as nossas relações ali dentro, né? É, as nossas expressões. Né? De repente eu não estou falando nada, mas, né? A minha expressão, o jeito que eu chego dentro do trabalho já está dizendo muita coisa, né? O que que a sua postura está dizendo? Né? Então, quando a gente vai se protagonizando, né, nesses nossos sentimentos, emoções, a gente tomando as rédeas mesmo de si, né? Você vai saber transparecer aquilo que você quer comunicar. Comunicação é tudo, né? Dentro de uma empresa é tudo e mais um pouco, não é mesmo? Então, se a gente continua ignorando, né, esse autocuidado e tudo mais, a gente se observar, se perceber, como é que eu tô ali com o outro, o que que eu transpareço, o que que eu transmito sem eu saber, né? Se eu não tenho noção disso, né, muitos equívocos podem acontecer, né? Quantos, aí vamos pensar, né? Acho que é ao longo aí da sua carreira, nesse trabalho ou em outros trabalhos, quantos mal entendidos você já vivenciou, né? Com você, ou você com o outro, né? Ou você que teve do outro, enfim, né? Quantos mal entendidos? Muito comum, muito comum, por falta desse nosso, da falta de autoconhecimento da gente. De conhecer também o outro, né? Quando a gente se conhece, né, e se percebe e tem esse radar emocional mais refinado, a gente consegue perceber melhor o outro também, né? Então, é um treino, né? Estamos aqui falando de uma habilidade, tá? Que a gente consegue adquirir, tá bom? Então, o benefício, né, inclusive de olhar para você dessa forma, vai também servir para você olhar para o seu entorno, você olhar para a sua equipe, você olhar para a sua diretoria, você olhar para a sua família em casa, os seus amigos, enfim, né, vai estar mais refinado, né? Então, a gente poder pensar que isso a gente pode começar desde já, né? Inclusive, tô aqui ao longo desta conversa provocando vocês mesmo aqui de propósito, né? O que que você tem percebido de você? É, aquela coisa, né? Que impressão você tem passado para as pessoas, para a sua equipe, para a diretoria, para o porteiro, como não? Para a pessoa ali que te auxilia na limpeza ali da sua sala, a pessoa que te traz o cafezinho, ou que quando você vai lá pegar, enfim. As pessoas que estão no seu entorno, como é que essas pessoas percebem você? E por outro lado, como é que você percebe todas essas outras pessoas? Né? Um olhar assim, sem julgamento, né? Mas essa percepção emocional. Você consegue perceber quando alguém não está num dia bom? Pelo contrário, alguém que está num dia muito bom, teve uma notícia muito boa, só que você nem sabe o que que aconteceu. Né? Então, você consegue ter essa leitura emocional aí da sua equipe, de quem está no seu entorno, né? São exercícios que a gente já está exercitando, tá? Então, quando você consegue ter aí maior clareza de si mesmo, né? Aí você sabe, né? Você percebe, por exemplo, um dia que você não está muito bem. Opa, e sinaliza, inclusive, para as pessoas. Ah, hoje eu não estou muito bacana, né? Ou pelo contrário, não, estou ótimo, ó, ninguém me segura hoje, né? Hoje eu vou, né, igual um jato aqui, né? Vou produzir muito, enfim, né? E, e à medida que a gente tem esse domínio de si mesmo, né, você consegue ativar o seu melhor lado, a sua melhor versão, porque você se conhece, né? E você se conhece, respeitando suas limitações também. Ah, isso aqui eu não sou muito bom, né? Eu vou deixar para quem sabe, né? E ok, entende? Você lida muito bem com isso. Conhece suas limitações, sabendo, opa, isso aqui, né? Por exemplo, vamos pensar um contexto de empresa, né? A pessoa que é,
que não consegue, por exemplo, passar um café, que nem o fulano. Até passa, mas fica, né, falta alguma coisa, enfim, né? Você não precisa ser 100%. Mas sabe quem faz aquele café maravilhoso? Fulano, faz aquele café para nós. Ai, que bacana, né? Então, a gente reconhecer. Parece tão bobo, né? Um exemplo tão bobo, mas, né? O cafezinho, né? Dentro da empresa é um ingrediente mega necessário, né? Ingrediente obrigatório, né? E que possa ser um cafezinho bom, como não? Né? Se eu não garanto um café bom, eu sei quem garante. Então, eu vou pedir para fulano, como não? Né? Então, a gente reconhecer nossas limitações. Isso é só um exemplo, né? De repente, alguma outra ação do dia a dia que você tem uma limitação. Então, mas você sabe a quem pedir, a quem, né, recorrer. Né? Por isso que é equipe, né? Cada um tem um papel ali importante. Né? E que cada um possa estar num lugar, ocupando um cargo que desempenhe o seu melhor, né? Que tem facilidade, que tem manejo, né? Então, e um ajuda o outro, né? E cada um vai ter ali as suas deficiências, mas aí, unindo forças, né? Aquela deficiência fica, né? Praticamente nula, né? E assim é a gente, né? A gente saber as nossas deficiências, então a gente tem clareza, né? Do que a gente consegue dar conta, do que a gente não consegue dar conta. Então a gente é firme na fala, firme aí nas delegações, firme aí e nas argumentações, porque a gente sabe. A gente tem esse conhecimento, né? Então a gente consegue direcionar melhor. Olha que bacana, né? Então você se respeita, né? Com as suas características, com seus pontos fortes, com os seus pontos não tão fortes, e você consegue se posicionar, né? E, e consegue realizar isso com a sua equipe também. Ativa o melhor de cada um da equipe. Assim como aponta ali feedbacks claros, né, para cada um da equipe, né? Então você consegue ter clareza e transmitir essa clareza. Olha que bacana, olha que precioso, né? E por isso, né, o reconhecimento ali dos superiores da empresa é algo natural para quem tem esse autocuidado preservado, né? Porque assim, isso transparece, né? Na postura, na fala, na argumentação, no olhar, né? Isso vai transparecendo, né? De quem se cuida e de quem não se cuida, né? Assim que eu falei, quem se cuida, quem não se cuida. Vem alguém na sua cabeça? Não precisa escrever aqui, não. Não é para escrever. Quem se cuida, você tem uma referência. Quem não se cuida, você tem outra referência. Então, né, olhando, observando essas duas pessoas, quem cuida, quem não se cuida. Quem tem, né, a maior probabilidade de ser reconhecido, de ser promovido, né, de ser respeitado, né? A gente mesmo pode observar isso. Então, por que não você ser, então, essa pessoa que se cuida, que transparece esse cuidado, né, com a sua saúde mental e emocional? Você pode ser essa pessoa, mas estamos aqui juntos para isso, né? Resgatando o seu melhor, né? O programa aqui, né? 12 episódios aqui, o tema central, resgate estratégico, né? Existe uma estratégia aqui, né? Dentro disso tudo que estou falando, né? Aqui falando parece tão simples, não é tão fácil. Eu sei que você deve estar pensando nisso, né? É, que de repente, né? Pensar autocuidado como se perdesse, né, certa ambição, tirasse o foco do trabalho, então agora o foco sou eu. Não, é você melhor. Tá tudo interligado, não é uma coisa ou outra. É uma coisa e outra, né? Então a gente poder estar, né, eh, nessa clareza que eu estou falando, a gente, esse autoconhecimento importante, adquirindo, né, maior inteligência emocional, isso vai transparecer na sua performance, na sua carreira, como não, né? Na vida pessoal também.
né? Mas o foco aqui, questão é, da sua liderança, né? Então, a gente poder pensar que estar comprometido também com os seus né? Com os seus cuidados, né? Faz parte, né, de uma liderança estratégica, tá? A gente olha para dentro para poder olhar melhor para fora. Cuida aqui dentro para performar melhor aqui fora. Faz sentido para você? Escreve, agora é o momento de escrever, né? O que que tem feito sentido, né? Desse nosso tema de hoje. Conta aqui para mim, compartilha aqui comigo. O que que faz sentido, o que que não faz sentido, né? Preciso também do feedback de vocês. Compartilha aqui embaixo, né? Que eu quero saber um pouquinho. Como é que tá ressoando em vocês tudo isso, né? Então, eu entendo muito, né? A gente está tão voltado para fora, a gente está tão focado em entregar, focado em performar bem, né? Esse olhar para fora, para fora, para fora, né? E nunca para dentro, né? Para si mesmo, né? E eu tô falando mas que tem que olhar para dentro, né? Para poder olhar melhor para fora. É, de repente é a primeira vez que você esteja ouvindo isso, né? Mas os gestores que se cuidam são os que mais conseguem ter esse reconhecimento lá na frente, né? E não é muito lá na frente, né? À medida que a gente tem esse autocuidado, a gente transparece isso, né? No dia a dia vai transparecer. Né? Na sua fala, na sua próxima apresentação de um projeto importante, vai transparecer. As pessoas vão perceber, opa, o fulano tá diferente, né? A gente chama atenção por isso, né? Muito mais as nossas ações do que, né, o que a gente fala, né? A nossa postura vai ser outra, né? Então, como é que tem sido aí para você, né? Então, a gente poder se cuidar, né? Você consegue ser a sua melhor versão e sendo a sua melhor versão, né? Devidamente reconhecido, porque ali, né, é autêntico. Você não está montando nada, né? Você está sendo você mesmo, né? Você na sua melhor versão, né? Lógico, não é você, né, de 10 anos atrás, né? Mas a cada, né, a ideia é que a cada ano que passa a gente esteja melhor, a gente esteja mais evoluído, né? Mas que a gente não esteja no esgotamento, muito pelo contrário, a gente estar inteiro onde a gente, né, quer estar, que a gente possa estar sempre inteiro, né? Então, negligenciar, né, a própria saúde, saúde física, saúde mental, né, tem um preço ali na frente, né? A gente não vai ficar performando da mesma forma o tempo todo, não vai, né? O nosso foco muda, a nossa criatividade muda, enfim, né? Nosso corpo está mudando dia após dia, né? Então, nossa saúde mental também muda da mesma forma, né? É mais volátil ainda, né? Então, a gente poder sair realmente do estado de sobrevivência, né? Que é aquele fazer, 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 né? Porque tem que fazer. Não, pera lá, vamos tomar as rédeas, o protagonismo aí disso tudo, né? Você inteiro nisso tudo, tá? Então, a gente poder eh, ter qualidade, equilíbrio, eh, sem grandes sacrifícios. Lógico que às vezes a gente tem que abrir mão de algumas coisas, mas a gente ter, né, os limites claros ali. É principalmente respeito consigo mesmo, né? Então, enquanto que o autocuidado, né, potencializa mesmo a sua performance, potencializa aí o seu querer, você tem aí maior clareza do que você quer para a vida, então você tem ali um gás diferente, né? Se é crescer dentro da empresa, então você vai deixar isso muito claro, as suas ações estarão coerentes com isso, né? Então, né, o reconhecimento ali na frente, né, é um caminho natural, uma vez que a gente tem essa clareza dentro da gente, né? Isso bem forte, né? A gente se cuida, a gente tem esse discernimento, a gente consegue transparecer isso, né? Para quem está perto, para quem está longe, enfim. Então, a gente aprendeu aqui, né? Vamos dar uma apanhada geral aqui, que a gente aprendeu.
o jeito errado de lidar, né? A gente ficar ali naquele ápice da exaustão, sem pausa, só entregando, ignorando os cansaço físico, mental, emocional, né? Aí ficar acreditando que só cresce na empresa quem se sacrifica, quem dá tudo de si e, né, sai atropelando, enfim, né? E as consequências desse caminho, que lá na frente, né, o corpo não aguenta, o organismo não aguenta, realmente cai na performance, né? Aí não entrega, aí sim, né? Aí quando a gente falha, aí é a possibilidade, né, nesses momentos de corte, né, o seu nome estar na lista é muito grande, né, porque você, de repente, né, chegou num estágio ali avançado de exaustão, isso transparece ali na sua postura, no seu rosto, na sua expressão, ali você não está performando, né, como antes, aquilo vai transparecendo, né, e as pessoas estão observando, né, então a partir de agora você já sabe o jeito certo de lidar com isso, sair desse estado de sobrevivência, né? Então vamos tomar as rédeas aí, de si mesmo, né? Então começar a se cuidar, se precisar de auxílio profissional, procure, tá certo? Não tem nenhuma vergonha nesse sentido. Muito pelo contrário, é muito inteligente da sua parte você atuar ali com presteza, né? Preciso de ajuda, então preciso de ajuda, né? Não, não é o meu escopo de trabalho, então eu vou procurar quem sabe, né? Quem sabe lidar com esses meus problemas, enfim, né? Então procurar ajuda se necessário, tá? Priorizar ali os cuidados básicos. Sono, alimentação, atividade física, né? Tão básico, né? Tão básico, mas como é que tá, né? Tá fazendo bonitinho, não tá negligenciando, né? Momento de retomar. Retomar-se, né? Também as coisas que te fazem bem. Hobbies, por exemplo, né? De repente, hobbies, nossa, faz tempo, né? Não ouço essa palavra aí. Então, momento de retomar. E comunicar, né, com clareza, né, com a equipe, com os superiores, enfim, com quem estiver no seu entorno. Né? Você, tendo conhecimento de você, cuidando de você, você consegue transparecer isso. Tá? E é lógico, né? Celebrar cada conquista, cada coisa diferente que você faz para você, né? Então, celebre, né? Porque são passos muito importantes, né? Na preservação da sua saúde mental e emocional, tá certo? Então, a proposta de hoje, né? A gente sempre fecha, né? Os episódios com uma proposta. Hoje, para a semana, enfim, você escolher algo que te faz bem, que vai trazer um pouquinho desse autocuidado. Qualquer coisa, né? Qualquer coisa que, né? Isso aqui é um autocuidado que dá para começar hoje, dá para começar amanhã, né? Então, vamos lá, né? Instale aí, né? No seu roteiro, para você começar essa caminhada do autocuidado. Tá? E vou ressaltar novamente, precisando de auxílio profissional, procure, não deixe para depois, tá certo? E lógico, né, eu vou estar encerrando já, né, a nossa conversa aqui de hoje, mas lembrando, né, quem ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, aperta ali o sininho para receber todas as notificações, tá bom? Porque vem muita coisa boa por aqui, tem muita coisa para compartilhar com você, inclusive, né, passe esse canal aí para os seus colegas, amigos, gestores, líderes, ou mesmo pessoas, né, que estejam sofrendo ali pelo estresse prejudicial, que está ali, né, no esgotamento, está ali no nível ali mais grave, né, de um estresse que está ali perturbando a pessoa num certo nível, né, passe esse canal para eles, né, que pode ajudar de alguma maneira,
né? Mas sempre ressaltando, precisando de auxílio profissional, procure ajuda, tá bom? É melhor prevenir do que remediar, né? No caso do burnout, mais ainda, porque os danos são gigantescos, né? E o quanto que a bandeira aqui da psicologia anti-estresse é prevenir, né, o quadro mais grave, a gente não precisar pagar o preço de um burnout. Não precisa, tá certo? Então vamos junto, passar esse recado para frente, né? E cuidar aí de um monte de gente, né? As pessoas que precisam ouvir, né? Os temas que abordo aqui, tá bom? Então compartilhe esse canal, tá? E a gente se vê no próximo episódio. Até breve!